João capítulo 20, do versículo 19 ao 22. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas já as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Meus queridos, existe duas ocasiões na vida do cristão. Existe o cristão vazio do Espírito e o cristão cheio do Espírito. Mas não significa que ele não seja selado. Porque todo aquele que confessa Cristo como Salvador, ele é selado pelo Espírito Santo e ali ele já passa a ser filho de Deus. Quando João narra na sua escrita, ele dizendo assim: mas todo aquele que receberam, ele deu o poder para ser feito filho de Deus. Então, no momento desse que receberam, é o momento do selo do Espírito Santo testificando ser filho. E a Bíblia ela nos leva a entendermos que nós somos uma casa. E essa casa ela tem que ser preparada e adornada para o próprio Espírito de Deus. Há diferentes casas de pessoas que aceitam Cristo, como, por exemplo, os vazios do Espírito e os cheios do Espírito. Existe a questão de pessoas que elas se dizem ser cheias, mas elas são vazias. Por quê? Porque elas não têm os frutos do Espírito. Há uma grande diferença. Gálatas capítulo 5 fala sobre os frutos. Então, existe uma conexão, uma engrenagem de cheios. Jesus disse assim: conhecereis a árvore pelo fruto. Como pode uma boa árvore dar mau fruto? E como pode uma árvore dar bons frutos? Assim vós conhecereis os profetas que vêm até vós. Quando Jesus está falando de profeta, ele está falando de quem? De pessoas que são escolhidas por ele, pessoas que são cristãos. Porque a era dos profetas, ela vem até nós, ela não acabou. Ela acabou na questão, no ponto de um título de profeta. Eu sou profeta. Não existe esse título. Existe Deus me usar em profecia, usar cada um de nós em profecia. Então, a era de profecia não acabou. Mas nós estamos fluindo e experimentando os melhores que Deus tem para nós. O fluir do Espírito Santo na vida de um cristão, ele vai ter obras, vai ter frutos e vai ter os dons. Os dons. Alguns cristãos, eles não fluem no Espírito, eles não fluem no dom. Por quê? Porque eles não buscam intimidade. Para que seja cheio. Quando fala em encher, sopro do Espírito, a palavra que você usa, soprar, é tipo você usar como, vamos trazer um lado figurativo, da questão de um pneu de um carro. Você vê ele um pneu seco, ele não vai ter a utilidade de ele tendo um pneu cheio. Mas você sabe que ali dentro tem ar, tem uma câmera, só que ela não está cheia. É tipo o cristão, você sabe que ele é crente, mas ele não é cheio do Espírito Santo. Então, existem essas evidências. O cristão cheio do Espírito Santo tem que ter evidências. Agora, o cristão que aceitou a Cristo e não flui no Espírito, ele não tem evidência. Ele tem que
que se desprender das suas artimanhas, dos seus desejos, dos seus deleitos, para poder se esvaziar de si, para que o Espírito transborde nele, para que esse transbordo chegue de uma tal forma sobre ele que alcançará outras pessoas, vai fluir em outras pessoas. Às vezes, você pode chegar para uma pessoa e dizer umas simples palavras, e ela dizer assim, eu precisava ouvir essa palavra. Isso é o transbordar do Espírito Santo, uma palavra que está curando a alma da pessoa. Às vezes a gente pensa que o agir do Espírito Santo é só a gente pular, rodar, bater palma, falar línguas estranhas. E línguas estranhas nunca foi a evidência do Espírito Santo. Línguas estranhas é um dom. É um dom, está lá em 1 Coríntios dizendo que é um dom, é os dons de línguas. A evidência do Espírito Santo, Gálatas 5, amor, paz, temperança, longanimidade, bondade, e aí vai acarretando estes frutos em você e os dons vão vindo. Observe nós hoje. Olha só como nós somos tão cheios do Espírito Santo, a nossa igreja de hoje. Qual é a igreja que ora pelos dons hoje? É raro. É mais bênção. É mais coisas materiais. É mais as coisas da terra. E queremos ser cheios do Espírito Santo sem intimidade com o Criador. Não se pode ser cheio do Espírito Santo se você não tiver intimidade com o Criador. Você tem que estar conectado com Cristo. Para que você seja cheio do Espírito Santo, exige uma conexão. Não tem como. Não tem como. A gente estamos mais conectados e ligados nas coisas do mundo do que conectados e ligados com as coisas de Deus. A era da modernidade facilitou muito para o evangelho expandir em longa escala e de velocidade que não tem nem como mencionar. Mas só que isso travou os cristãos. Travou nós e muitos cristãos. Entende? Quando Jesus fala aqui no versículo 21, dizendo a paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós, ele está querendo dizer que vocês vão passar pelo que eu passei. Vocês vão ter prova, tribulação, angústia, tristeza, dor, vocês vão ter perca, vocês vão ter aflições na alma de vocês que vai doer. Mas eu sopro o Espírito sobre você. Qual é esse Espírito? O Consolador, que vai te trazer a paz, a alegria, o gozo, a harmonia e o desejo de vencer. Glória a Deus. Entende? Quando ele vem trazendo isso para a gente, ele vem trazendo a alegria. E nós vamos permanecendo firmes na fé. Por quê? Porque nós acreditamos nas Escrituras. Nós acreditamos na palavra. Nós acreditamos no poder da palavra. Nós sabemos que ela é libertadora, que ela é transformadora, que dentro dela existe promessas de bênçãos para nós. Dentro dela existe promessa de salvação. Dentro dela existe promessa de cura, de libertação, de dons e de harmonia e de muita alegria existe. Nós temos que ter essas alegrias. Alegrai-vos no Espírito. A Bíblia diz, não vos embriagueis com os vinhos que há contenda, mas embriagai-vos do Espírito Santo. Nós temos que buscar essa conexão. Buscar para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios. Só que tem coisas na nossa vida que impedem de nós sermos cheios do Espírito Santo. E essas coisas nós não queremos se desfazer delas. Muitas e muitas coisas. O nosso eu, o nosso ego, os nossos desejos, as concupiscências, que é os desejos desenfreados. Eu morro, mas morro com esse pecado. Não, amados.
Nós temos que servir a um Senhor só e começar a matar a nossa carne, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Entende? Então, não adianta eu dizer que sou cheio do Espírito se eu não amo meu irmão. Não adianta eu dizer que sou cheio do Espírito se eu não procuro amar, não procuro ter o amor, não procuro ter paz. Entende? A gente, às vezes, fica numa ideologia de balança. De balança. Ah, eu vou ser cheio assim, uma hora eu vou estar vazio assim. Eu vou ser cheio assim, outra hora eu vou estar vazio assim. Não, mas nós temos que decidir uma vida com Cristo. Decidir uma vida em buscar a Cristo. Oséias disse isso. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 3, acho que é 3:6, se não me falha a memória, ele diz, conheçamos, prossigamos em conhecê-lo. Não é já conheci Deus, aceitei Cristo, já conheci ele na sua essência, não. Nós vamos conhecendo Deus como? Em uma convivência com ele. E nessa convivência vai nos trazendo, o Espírito vai nos trazendo uma força sobrenatural que vai alcançar outras pessoas. Até a nossa presença, quando chegar, as pessoas vão testificar e vão sentir que há algo diferente em nós. Por quê? Porque a presença, a energia espiritual, ela é grande. Ela é grande. Quantas vezes algum de vocês chegaram em algum lugar, as pessoas falaram assim, tu é cristão, não é? Mas quem te falou? Não, porque quando eu te vi, bati o olho, eu vi o brilho de Deus na tua vida. Quando eu bati o olho, eu vi um anjo do teu lado. Quando eu bati o olho, eu vi um homem de branco do teu lado. Ou seja, é carregando a presença de Deus, é carregando a unção do Espírito. Só que tem coisas que travam a gente. Se nós formos para Isaías, capítulo de número 6, quando Isaías chega ao templo e diz, quando nós lemos o versículo 1, em ordem cronológica, esse Isaías capítulo, o livro de Isaías, no capítulo número 6, ele era para ser o capítulo 1 em ordem cronológica. Todos nós sabemos que a Bíblia não está em ordem cronológica. Mas esse Isaías capítulo número 6 era para ser o primeiro. Por quê? Porque ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e subindo no trono. Ou seja, foi preciso morrer um rei para que ele visse o Senhor. Eu pergunto para você nessa noite, o que está precisando ser tirado da sua vida para você ver a glória de Deus? O que está precisando ser tirado da sua vida para você ser cheio do Espírito Santo de Deus? Entende? Aí a gente fica, às vezes, poxa, por que fulano é cheio? Por que Bertano é cheio? E eu não sou cheio? Mas é porque nós não se esvazia. É porque nós não se esvazia. Porque se nós se esvaziasse, ele tem maior prazer de encher eu e encher você. Ele tem o prazer. O prazer de Deus é nos encher do Espírito Santo para sermos um dínamo nessa terra, uma bomba explosiva no evangelho para alcançar milhares e milhões e miríades de pessoas neste mundo. Só que hoje existe certa concorrência do cheio do Espírito Santo. Pessoas com técnicas dizendo que são cheias. Pessoas com oratórias boas dizendo que são cheias. Pessoas PhD, P não sei o quê, doutorado não sei o quê, como se isso fosse a essência de Deus. E não é. Não é. Sabe o que as pessoas estão fazendo, amado, hoje? Hoje, elas estão pegando Deus. Um exemplo, esse celular aqui, ó, é uma caixinha. Elas estão pegando Deus e estão botando dentro da caixinha.
O que sair disso aqui não é mais Deus. Ou seja, só porque ela conhece Deus só nessa dimensão, não significa que eu e você não pode ir além. É conforme nós busca, é conforme intimidade, é conforme o feedback com Ele, é conforme a conexão com Ele, é o vai e vem com Ele. Olha só como nós oramos, a grande maioria. Nós atropelamos Deus na oração. Senhor, abençoe minha casa, minha família, meus filhos, tira meu filho da droga, tira minha filha da droga, tira meu filho da prostituição, Senhor, isso e aquilo, Senhor, isso e aquilo no meu trabalho, Senhor, isso aqui, blá, 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 blá. Amém. Se levanta e sai fora. Tu está falando com quem? É com Deus mesmo? Será? Nem com uma autoridade na terra tu fala assim. Imagine com a maior autoridade soberana do planeta. Por que nós oramos assim? Ah, mas eu não escuto a voz de Deus. Tu não para. Não tira tempo para ter conexão com Ele. A conexão com Deus é tempos gastados, é horas orando. Ora, para, escuta. Deixa Deus falar na tua mente. Ele vai falar. Ele vai falar. Deus diz que ele é recompensador daqueles que o buscam. Diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus e ele recompensa todos aqueles que o buscam. É isso, amados. É evoluir. Olha só, é só nós começar a tratar Deus como a nossa vida profissional. Nós queremos sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Estudamos mais, fazemos mais curso, fazemos mais curso preparatório, se preparamos e vamos se evoluindo e vamos crescendo. Para quê? Para alcançar os maiores lugares. Os maiores lugares. Aí com Deus a gente quer só, Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado por este alimento, amém. Senhor, obrigado por esta noite, amém. Senhor, aí chega num culto de domingo, quer ser cheio. Aí às vezes ainda bota a culpa no pregador. Ah, amados, paciência, vamos crescer. Vamos crescer, vamos evoluir. Não é culpa de pregador, não. Muitas das vezes é culpa nossa que não damos espaço para o Espírito Santo. Nós estamos cheios, nós somos que nem sepulcro caiado. Por dentro estamos uma máquina de boniteza, de lindeza. Homens que parece que não existe outros no mundo de tão belos. Mulheres que parece que não existe outras no mundo de tão belas. No mundo gospel. Mas por dentro, muita mágoa, muita dor, muita falta de perdão. Não perdoa. Ei, amado, se você não perdoa, lamento lhe dizer, você precisa perdoar. Eu acho que esse é o rei Uzias na sua vida. Tem muitas pessoas que estão com esse rei Uzias dentro da sua vida. Tem muitas pessoas que estão com esse leão dentro da sua vida. E às vezes é isso que está impedindo de ela ser cheia do Espírito Santo. Receber o sopro de Jesus. Receber o sopro para fluir, para contagiar outras pessoas com o bem. Com o bem. Amém? Então, aí quando você vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela passa por prova, passa por luta, decepções, angústia, tristeza, dor, mas ela não larga a cruz. Ela não larga a cruz. Ela não vai largar a cruz por nada. Ela não vai largar a cruz por nada porque ela sabe daquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para concluir e terminar na sua vida, na sua família. Eu quero liberar a palavra profética agora da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que a tua família, a tua casa serão alcançados pelo poder da glória do Espírito Santo, que o Espírito Santo nesta noite flua e alcance os teus,
alcance aqueles que você intercede, alcança a tua família de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que aquele que não cantar virá cantar, aquele que não pregar virá pregar. Em nome de Jesus Cristo, eu libero esta palavra sobre a sua vida para a glória de Deus. Aleluia! Amanagaxeremalá. Então, amados, o fluir do Espírito Santo, o ser cheio, quando ele nos impacta, a mulher se torna mais sábia, o marido se torna mais sábio. Por quê? Porque vai sendo guiado pelas Escrituras. Pedro disse, a mulher não ganha o marido com discussão, mas ganha no silêncio e na oração. Ele continua o texto dizendo, não pode dormir os dois brigados para que as vossas orações não sejam impedidas. E o que tem de casal cristãos hoje dormindo brigados? E no culto de domingo que ele está cheio, amados. Essas pessoas, elas estão cheias, mas de palha. De palha. Observe, olha a situação que nós estamos vivendo em nosso país nos últimos anos. É pandemia, veio crise, veio pandemia, veio agora esse caos político. Meu Deus! Quantos de nós já paramos e perguntamos, Deus, o que o Senhor quer de nós? Por que o Senhor está chamando a nossa atenção dessa forma? Será se o pecado já chegou tão podre na tua narina? Senhor, será se nós esvaziamos tanto do teu espírito? Porque se você for olhar pelos contextos bíblicos, os profetas, as nações que Deus estabeleceu, as nações abraânica, as nações hebraica, que é abraânica, as nações de Israel, toda vez que esse povo eles estavam meio se afastando de Deus, se idolatrando, Deus pegava eles, moía. Para quem fazia assim, esfregava. Deus esfregava eles. Aí eles pegavam, tomavam o quê? Uma decisão de adorador, entendia, Deus está nos cobrando. Voltemos aos pés do Senhor. Lembra-te de onde caíste. Levanta-te, faz as boas obras. Entende? Para que nós possamos entender isso. Para que... Amados, sabe o que eu estou percebendo? Que Deus, ele está querendo trazer um grande avivamento. Que é o sopro do Espírito. Eu quero fazer parte desse avivamento. Eu quero fazer parte. Eu quero estar cheio, transbordando. Mas para isso, pode ver na Bíblia, antes de grandes avivamentos, teve grandes caos. Pode observar. Para que os avivamentos viessem, Deus chamava a atenção do povo ao arrependimento das suas obras, ao arrependimento dos seus feitos, ao arrependimento das suas idolatrias. Deus chamava o povo nas responsabilidades. Deus matava e era de muito. Aí a moda de hoje, Deus não mata. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Que Deus falou, está falado. Amado, eu te provo na Bíblia que nem toda promessa de Deus vai cumprir na tua vida. É tu que tem que fazer por onde. Tem coisas que é Deus, mas tem coisas que é tu. Vamos lá? Deus falou o que para Abraão? O teu povo, a tua descendência vai viver cativa há quantos anos? 400. Passaram quantos anos? 430. Espera aí. Deus é mentiroso? Deus é falso profeta? Como entender esse texto? Simples.
É ler Deuteronômio e entender por que eles passaram aquilo. Por desobediência, por teimosia, por idolatria, por suas concupiscências que não queriam abandonar para servir o próprio Deus. Entende? Deus estava todo o tempo com eles, falando, manifestando, mostrando o poder, fazendo milagre, fazendo coisas sobrenatural, e o povo, mesmo assim, não estava nem aí. Ao ponto de, quando saírem libertos, falar, como eu queria estar lá no faraó, eu queria comer das comidas de faraó, mesmo sendo escravo. Irmão, Moisés chega ao ponto de olhar para Deus e dizer, Senhor, esse povo vai me matar, vão me apedrejar. Olha o tanto que um líder sofre. Olha o tanto que um homem de Deus sofre, apedrejamento, acusações. Você está passando por isso, amado, amada? Não se preocupe não, que às vezes você não pode ser líder na sua igreja, mas você é líder dentro do seu lar, que foi que Deus te levantou. Mas você é líder. Estabelecido, sacerdócio real de Deus. Você está liderando. Você é uma base na sua casa. Então, a gente tem que fluir no Espírito. Fluir e desenvolver os dons espirituais. Orar pelos dons, buscar pelos dons, orar pelo batismo, orar pela multiplicação dos dons de línguas, orar pelo discernimento dos dons de língua, o discernimento de espírito, porque senão nós somos enganados por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. 2, 3 pessoas chegam charabadai aqui, a gente já fica tudo alegre e cai, e ele, revelação, profecia, profetada, e sai te acabando, e tu morre e não se cumpre. Aí a culpa é de quem? De Deus? Não. É sua, é minha. Porque não oramos pelo discernimento de espírito. E a Bíblia diz que toda profecia, julgai. 1 João 4, versículo 1. Julgai todas as profecias para saber se são de Deus ou não. Entende? Ou seja, não é pecado julgar a profecia. Não está julgando o profeta, está julgando a profecia. E tem profecias que demoram a se cumprir. Por questões minhas e questões suas. Lembra do povo? A profecia era para 400 anos. Passaram mais 30. Por causa de rebeldia e teimosia. Ou Deus mentiu? Me diz, você prefere aceitar? Faz o sinal com a mão assim. Assim ou assim? Você prefere aceitar que Deus é um falso profeta ou foi culpa do povo? Se for culpa do povo, faça assim. Culpa do povo. Que Deus não mente. Lamentações 3, 23. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Só um ponto que Deus se arrepende, amados. Só um ponto. Quando você se arrepende dos seus pecados, ele se arrepende do mal que ia fazer com você. Porque quando se arrepende, ele fala, este filho, esse está querendo ser gerado filho nele, para que ele fique todo o tempo diante de mim. Amém? Então, quando a essência do Espírito Santo, a casa está toda limpa e só ele começa a dominar, amados, escuta só com muita atenção. Não significa que ser cheio do Espírito Santo, você nunca vai pecar. Não significa que você nunca vai, uma hora, sair da linha. Não. Você é humano. Nós somos humanos. Ser cheio do Espírito significa que você vai andar todo o tempo a sua vida. Não. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo, pastor, quer dizer que eu não posso dar um grito na minha casa porque eu sou cheio do Espírito Santo? Pô, o pessoal vai dizer que eu não sou cheio? Amado, eu vou falar uma coisa para você. Você fazendo, vão falar. Você não fazendo, vão falar do mesmo jeito. Então, já se acostume com isso. O que importa é você e Deus. O resto, fechou. É você e Deus. Sua conexão com Ele.
Entende? Ó, observe só. Como é que é o fluir do Espírito Santo? E de quem é cheio e de quem não é. Abra sua Bíblia aí em Lucas. Só para a gente ver um texto rapidinho. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 52. Diz assim: E mandou o mensageiro diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, quem era João, amado? Aquele que deitava aqui, ó, em Cristo, debruçava no peito de Cristo. Que era 3, né? Só debruçava um. As pessoas dizem, tá fazendo acepção de pessoa. Tá... Não. Ó, Jesus tinha para mais de 5.000 discípulos acompanhando ele. Lembra da multiplicação do pão e peixe? Tinha para mais de 5.000 pessoas. Tinha para mais de 5.000 discípulos acompanhando ele. Daquele povo todo, ele escolheu 12. Dos 12, ele escolheu 3. Dos 3, ele escolheu 1. Ao ponto de, no dia da ceia, quando ele chega com Pedro, que ele está ali fazendo a ceia, ele fala assim: um de vós há de me trair. Pedro, que estava do outro lado da mesa, ele olha para João, que estava do lado de Cristo, faz sinal para ele, tipo, pergunta para ele quem é. Eu acho que Pedro já queria matar o cara, era na hora, né? Tipo, se ele soubesse, eu vou matar logo esse teste, que é para livrar logo esse traidor daqui do meio de nós. E não sabia ele que era tesoureiro, e tesoureiro era um cara de confiança. E aí? Então, e aqui, ó, Tiago e João, versículo 24. Vendo isso, disseram: olha só, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consumas, como Elias também fez? Amado, presta atenção na resposta de Jesus, agora, no versículo 55. Irmão, Jesus dá um checkmate neles. Jesus dá uma pancada neles. Olha só o que Jesus fala. E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabe de que espírito sois. E aí, eles eram cheios? Eles andavam com Jesus? Eles eram cheios? Não. Não. Jesus chega e fala assim: qual espírito vocês estão? Tipo, que loucura é essa? Eu não vim matar ninguém, não. Eu vim para salvar. E eu estou ensinando vocês a salvar. Eu estou ensinando vocês a entregar o evangelho do reino para salvar, para curar, para libertar, para transformar e para fazer o evangelho alcançar todo este mundo. É isso que Jesus estava querendo dizer para eles. Entende? Ou seja, quando a pessoa diz que ela é cheia do Espírito, ela vive em umas atitudes, amado, ela não é cheia. Ela aceitou a Cristo. Ela foi selada, mas ela não é cheia. Há diferença de quem é cheio e de quem é vazio. Se você for observar, esses discípulos aqui, eles não estavam cheios do Espírito. Quando Jesus é assunto ao céu, que nós vamos lá para João, não estava, e nós vira mais umas 2 folhas da Bíblia, nós vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Só que antes de chegar no capítulo 2, abra no capítulo 1, que eu quero mostrar um negócio bem interessante para nós. Sobre a concorrência que eu falei logo atrás, espiritual. Existe uma concorrência espiritual na igreja. Vocês concordam com isso?
Não existe? Quem fala mais em língua, quem dá mais profetada, quem prega melhor, entendeu? É tipo a disputa espiritual. E essas pessoas, elas estão caindo em uma decadência espiritual e elas vão tropeçar. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos membro de um mesmo corpo e todos nós temos uma função dentro do corpo. Entende? Atos capítulo 1, versículo de número 8. Esse texto é muito interessante. Diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para que é para vir? Para que vai receber? Para que, amado? O texto está dizendo: pregar sobre Cristo, pregar sobre o reino. Não é para estar disputando, não é para querer ser melhor do que o seu irmão. Amados, vamos ler Filipenses. Filipenses diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e sendo igual a Deus, tomou sobre si como um corpo de homem e veio se humilhar. Entende? Ou seja, o poder do Espírito Santo, a virtude que é o seu cheio, que você só vai ter o poder mesmo quando você está cheio. Quando você está cheio. Você não vai ter poder. Enche, esvazia. Não. Você vai ter poder quando você está cheio. Aí você vai ter poder de cura, de libertação, transformação de vidas através de palavras de sabedoria. Entendeu? Palavras que vão trazer vidas, palavras que vão edificar vidas, palavras que vai reconstruir lares que estavam destruídos, palavras que vai trazer uma saúde espiritual para as pessoas. Entende? É isso, ser cheio do Espírito Santo. Não é estar dando aviãozinho na igreja, pulando de uma perna só, caindo. Não, amado. A evidência, a essência do Espírito Santo não se resume nisso. Não se resume nisso. Sejamos um verdadeiro adorador, que adoramos ele em espírito e em verdade. Observe, Jesus vem todo tempo falando do Espírito. Jesus tem uma passagem que ele fala, ele diz assim, ó: as minhas palavras são Espírito. Ou seja, amados, nós só vamos discernir ela espiritualmente. Só se você lê e não entendeu, fala: Espírito Santo, me traga a revelação dessa palavra. Eu preciso da revelação espiritual, porque Jesus disse que a palavra dele é espírito. E se é espírito, já está dizendo, não se revela humanamente. Tem que ir para o nível espiritual, para que haja revelação da palavra. Então, essas pessoas que vivem com essa disputa de dom, que eu profetizo mais, eu falo mais línguas estranhas, eu não sei o quê, eu tenho mais revelação, eu faço mais cura, eu oro, eu curo mais em oração. Ó, preste atenção. A grande maioria das profecias hoje, elas vêm com um ponto de partida inicial. Sabe qual é? Línguas estranhas. É raramente vir uma profecia dizer assim, ó: Deus está te mandando te falar assim, 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 assim. Ô, irmão, é assim, 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 assim que Deus quer que tu ande. Quando as pessoas vêm profetizar, elas vêm primeiro com língua estranhas. Sabe por quê? Para dar credibilidade na profecia. E isso é erradíssimo. Se eu tenho convicção, irmão, que Deus falou comigo para me entregar uma palavra para alguém, eu chego: amado, é assim, 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 assim.
Se quiser acreditar, amém. Se não quiser, amém. E eu tenho a convicção. Você que não recebeu, o problema é seu. Ou você já viu o profeta ficar adulando? O profeta bíblico ficar adulando por profecia? Quem foi Jeremias? O rei, não vai dar certo, o teu reinado vai ser destruído. E o rei, cadê Jeremias? Prisão em Jeremias. E o povo solta Jeremias e fala assim, por que eu vou soltar esse profeta que ele só profetiza coisas mal ao meu reinado? E fala, Jeremias, profetiza coisas boas. Ele falou, se eu sair daqui, Deus me revelar coisas ruins, eu vou dar-lhe coisa ruim nesse rei, e pronto. Aí o cara é considerado um profeta chorão na teologia. Vai tu viver igual um profeta desse? Preso toda hora. Entendeu? Hoje o profeta dá uma falsa profecia em tu, diz que é cheio do Espírito Santo e não tem nada do Espírito Santo, só carne pura, ouviu a tua rede social, que tu se declara muito, entendeu? E aí, não acontece nada com ele. E ele sai fazendo isso em igreja, 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 igreja. Igreja com palavra, ninguém gosta mais, a maioria é vazia. Entendeu? Gosto mais de revelações. Enquanto a maior revelação está aqui, ó, nas Escrituras. Essa é a revelação maior que Deus deixou. Essa é a revelação. Entendeu? Aprendamos na palavra, para não sermos enganados por falsos profetas. Amém? Ó, o ser cheio do Espírito Santo. Quem lembra de Jonathan Eduardo? O homem que pregou dos sermões que impactou o sermão dizendo pecadores nas mãos de um Deus irado. Sabe o que é isso, amado? Segundo a história, diz que ele passou 3 dias orando e jejuando no altar da igreja. No dia que ele foi pregar, ele começou a pregar esse sermão. Pecadores na mão de um Deus irado. As pessoas não conseguiam ver o seu rosto de tanta glória que desceu naquele lugar, de tanto poder que este homem estava cheio do Espírito Santo. No final da mensagem, que ele estava falando, do meio para o fim, as pessoas estavam horrorizadas, tementes, as pessoas estavam em pânicos. As pessoas tiveram uma visão, amados. Não foi uma visão espiritual, elas tiveram uma visão espiritual que a igreja se abria, o inferno abria, e elas estavam caindo, elas estavam segurando na coluna. E as pessoas dizendo, chegava para o Jonathan Eduardo dizendo que as pessoas estavam indo à loucura com o sermão dele. E isso gerou um avivamento. Um homem cheio do Espírito Santo. Quem lembra de John Knox? Maior avivalista, um dos maiores avivalistas da Inglaterra. A rainha da Inglaterra, no momento de guerra, e no momento que John Knox estava evoluindo espiritualmente o sistema daquele país, para fazer uma revolução, ela disse, sabe o quê? Ela falou assim, eu temo mais a oração de John Knox do que 10.000 soldados fortemente armados. Porque eu sei que quando ele se ajoelha para orar, o céu se abre. Amém? Isso é uma conexão com Deus. Isso é o ser cheio do Espírito Santo. E se você for ver a história desse homem, ele passava horas orando. Horas. Se você for ler o livro dos heróis da fé, eles passavam horas orando. Horas orando. Enquanto eles terminavam de orar, eles achavam que tinham passado segundos e minutos orando. Nós hoje passamos minutos e segundos, achamos que passamos uma eternidade. Entende? Porque o nosso argumento é pouco. O nosso cheio, ele é momentâneo.
Entende? Então, que nós venhamos ter essa unção desses homens. Declarar sobre nossa vida a unção que pegou esses homens. O William Bryan também, um homem que curava muito. Deus usava muito. O homem curava por ligação em telefone, Deus usava ele para curar. Entende? As vestes de Pedro, de Pedro, se não falha a memória, a sombra de Pedro, né? As vestes de Paulo, a sombra de Pedro, as vestes de Paulo. Entende? Me diz, amado, se isso não é ser cheio do Espírito Santo, não é uma unção que transborda. Ela transborda. Entende? Então, o ser cheio do Espírito Santo, ele traz sobre si as evidências. Ele traz evidência para que nós possamos fluir e desenvolver. Atos capítulo 2, versículo 1, cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. Reunidos, se fala de reunião, união e comunhão em um mesmo propósito. Amados, a Bíblia tem uns códigos bíblicos, se nós descobrisse eles e praticasse, a nossa vida era diferente. Porque, se você for observar, Deus permitiu os ímpios fazer algo fora do comum, por causa do mesmo propósito. Você lembra da Torre de Babel? Quando Nimrod estava construindo lá? O que aquele povo estava fazendo aí? Qual era o objetivo deles? Chegar ao céu. Um monte de pessoas no mesmo propósito. Ao ponto de, para que isso fosse impedido de ele chegar, eu preciso Deus descer. E se você for olhar lá no texto de Gênesis capítulo 11, está dizendo assim, portanto, os homens são um só, com o mesmo propósito, e nada que eles colocarem em seu coração pode ser impedido. Então, aí ele fala, então, desçamos e confundamos as suas línguas. Ou seja, vamos atrapalhar. Precisa nós não atrapalhar, porque senão não vai ter como impedir eles. Ou seja, por que o evangelho não... Porque os vazios, eles ficam nisso, criticando um outro, perseguindo um outro, querendo ser melhor do que um outro. Eles são vazios do Espírito Santo. Entende? Ele não flui. Porque quando flui, Jesus disse assim, os discípulos chegou para Jesus e disse assim, Senhor, estão falando aí, estou pregando no teu nome. O que foi que Jesus falou? Se não é contra nós, é por nós. Ou seja, o que importa é que seja avançado o evangelho. O que importa é que seja fluído o evangelho. Entende? Então, quando nós tivermos a oportunidade de pregar o evangelho, pregamos, mas vamos pregar respeitando também as pessoas, para que nós não tornamos cansativo a elas, para que elas não venham rejeitar Jesus Cristo. Porque senão daqui um dia estão chamando gente de crentes antipáticos. Nós temos que ter esse cuidado, essa cautela. Entende? Atos capítulo 2, eles estavam tudo no mesmo propósito, no mesmo lugar. De repente veio um vento impetuoso. O que foi aqui? O reino de Deus expandindo. O poder, a unção sobrenatural alcançou as pessoas até de outros países, com outras línguas. Entende? Ou seja, foi um evangelismo em massa. Se você continuar lendo o texto, você vai ver dizendo assim, e naqueles dias agregaram-se quase 3.000 almas. Foi numa pregação. Numa pregação. Poder do Espírito. Poder do Espírito. É o fluir, o soprar do Espírito dentro da gente que vai fazer fluir nas pessoas. Eu convido você a fazer isso, começar a praticar, começar a desenvolver. Você não vai pegar, aceitar a Cristo e vai ser cheio do Espírito Santo já no outro dia, não. Você aceita Cristo, você pode sentir o poder do Espírito Santo, mas ser cheio,
Isso é um processo. Isso é um processo. Isso é um processo. Ah, pastor, eu conheço pessoas que na hora que aceitou a Cristo, já foi cheio do Espírito Santo, falou em línguas. Isso não é ser cheio. Isso é um dom. Ela foi batizada por um dom. Ela recebeu um dom naquele momento que aceitou a Cristo. Isso é um dom. Línguas estranhas é dom. 1 Coríntios capítulo 12. Está falando de dom. Ao ponto de as pessoas na época queriam se gloriar por esse dom. Ao ponto de dizer o quê? Ah, que eu falo mais línguas estranhas. Ah, que eu sou melhor porque eu falo mais línguas estranhas. Ah, porque eu oro em línguas estranhas e eu ainda falo em línguas estranhas. Aí o apóstolo Paulo fala, nenhum nem outro. Quem deveria se gloriar aqui mais era eu, porque eu falo 10.000 palavras em línguas estranhas. Mas eu prefiro falar na língua normal para que o indouto, ou seja, aquele que não consegue interpretar línguas estranhas, ou o visitante que vem para a igreja, aprenda o que eu estou falando para ele na sua linguagem e tenha como absorver algo para a sua vida e conhecer a Cristo. É isso que ele estava falando. Decifrando. Porque as pessoas tinham essa concorrência. Essa concorrência, amado, não é só de agora, não, é de muitos anos, desde o começo, desde a era do cristianismo. Essa concorrência vem perseguindo a igreja. Isso não passa de ser uma síndrome de Satanás no povo de Deus. Uma síndrome de Satanás no meio do povo de Deus. É só você ler. Qual foi a queda de Satanás? Quando ele diz, a Bíblia diz, ele colocou em seu coração, Deus falando, tu dizias em teu coração, subirei ao céu, ao mais alto céu, acima das estrelas de Deus. Ele não queria o trono de Deus, não, irmão. Quem prega aí dizendo que ele queria o trono de Deus está enganado. Ele não queria o trono de Deus, ele queria ser acima de Deus e ele falou assim, e farei o meu trono. E Deus falou, só para tu deixar de ser gaiato, tu vai ser derrubado na terra. E vai ser considerado como tição. E Deus pega e derruba ele na terra. Ou seja, a soberba, ela só te eleva mentalmente no coração. E se alguém der corda para a soberba, essa pessoa é soberbo também. Porque quem não é soberbo, ele não aceita porque ele sabe que aquilo não provém de Deus, e sim de Satanás, que é a síndrome. Foi gerado nele e gerado nele para contaminar os homens. Entende? Porque ele não quer que você seja um projeto que vai trazer a vergonha dele para a criação de Deus. Entende? Porque nós somos um projeto que Deus fez para que pessoas, para mostrar para Satanás que ele conseguiria gerar pessoas que poderiam nos adorar, sendo menos eficaz de intimidade da presença dele do que ele, que o Satanás ele assistia diante de Deus. Se você lê o texto, ele assistia diante de Deus. Então, o ser cheio do Espírito Santo, ele não tem soberba. E soberba hoje você encontra muito fácil no meio do povo cristão. A soberba, a arrogância, a avareza, a falta de afeto, a falta de amor, a falta de perdão. Você encontra com muita facilidade no meio do povo. Amém?